Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Lara Nunes e este é um canal voltado à literatura espiritual e também a todos os tipos de leitura, porque livro é livro e livro bom a gente tem que falar sempre, não é? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E você que já faz parte aqui do nosso canal, como sempre, um prazer estar falando com vocês, gente. Gente, vamos lá. Mais um vídeo, mais uma resenha. E chegamos, enfim, ao livro 8, gente, da saga Outlander. Para quem não sabe, se está chegando agora, nós estamos lendo toda a obra da autora Diana Gabaldon e já chegamos ao livro 8, que tem como título Escrito com o Sangue do Meu Coração. Este livro foi lançado originalmente em 2014 pela autora Diana Gabaldon. Tá bom, gente? Nós estamos acompanhando todos os livros que foram a inspiração para a série tão premiada e tão amada por todos nós, Outlander, que está chegando à sua 8ª temporada, né, gente? Não vejo a hora de começar a temporada 8. A temporada 7 foi incrível. E vocês estão em qual temporada? Estão acompanhando tudo certinho? Gente, o livro 8 é um livro emocionante, né? Assim como toda a obra, né, de Outlander, escrito com o sangue do meu coração, né, nos mostra a Claire num momento muito dramático da vida dela, né? A Claire nos conta o quanto está sendo difícil para ela encarar novamente todas essas guerras, né? Primeiro foi a Batalha de Ticonderoga, que foi no livro 7 que nós acompanhamos. E agora a Claire está mais uma vez no campo de batalha, né, gente? Ela acompanhou o Jaime, né? Porque o Jaime foi convocado como capitão para o campo de batalha. E a batalha dessa vez é a Batalha de Monmouth, né? Que inclusive foi uma batalha verídica, né? A Diana usa muito fatos verídicos da história para colocar né, nos livros dela. A Batalha de Monmouth realmente aconteceu na vida real, né? E a Claire está vivenciando esse momento triste da vida dela no livro, né? Que ela tá ali no campo de batalha como médica, né? Ajudando e enfrentando todos os preconceitos da época com as mulheres, né, gente? Nós estamos falando do século XVIII, né? Onde as mulheres não tinham o menor respeito dos homens, né? E a Claire, inclusive, no campo mesmo de batalha, ela fica no hospital, né, do exército lá deles, que o hospital, inclusive, tá numa igreja, né? Eles pegaram uma igreja para fazer de hospital, né? E o médico responsável lá, o dono, né, ali do local, o dono, entre aspas, né, o médico que estava sendo responsável ali pelos doentes, trata a Claire muito mal, né, por ela ser mulher e tudo mais. Já o Denzel, né, que é um amigo maravilhoso da Claire, né, o Denzel Hunter, né, que é cunhado do Ian, sobrinho da Claire, né, ele protege a Claire de todas as formas, né? Ele fala pro doutor, você não sabe o que você tá perdendo, ela é uma excelente médica, ela pode ajudar muito a gente. E o homem todo, né, não quis nem saber, né? Tratou a Claire muito mal, inferiorizando a Claire o tempo todo. Então, assim, foi bem feia essa parte do livro. Tá, gente? Então, assim, escrito com o sangue do meu coração, ele foi publicado pela editora Arqueiro, tá? É uma capa linda, gente. Eu amo a capa deste livro, que as capas de Outlander são sempre lindíssimas, né? E desse livro eu amei. Bom, vamos lá. Eu vou colocar para vocês a capa, vocês vão ver. A capa é lindíssima. Eu amo esse desenho, esses pássaros, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com o livro mesmo. E, gente, a Claire está no ano de 1778, né? E ela tá muito triste de não estar com a Brianna nem com o Roger, que no arco do tempo estão em 1980,
porque como a gente já leu nos outros livros 6 e 7, a Brianna voltou para 1980 devido à operação da Mandy, né? Nós já falamos sobre isso, né? Então tem uma linha temporal aí sendo abordada neste livro, assim como em todos os livros, né? Mas assim, a gente acompanha muito a narrativa da Claire, do Jamie, da Brianna, do Roger, do Ian e do William nesse livro, desculpa. Eles são muito presentes, principalmente o Ian e o William, né? Então, assim, eles aparecem bastante no livro, né? Porque, principalmente, inclusive, tem uma parte que é bem, assim, cansativa, que é a parte do William, sabe? Porque o William é um pouco mimado, né? O William, pra quem não sabe, pra quem não está se lembrando, é o filho bastardo do Jamie, né, gente? Que ele teve com a Geneva na segunda temporada. Minto, na terceira temporada. Nossa, agora eu fiz confusão, gente, que não são tantos livros. Mas, resumindo, o Jamie teve um filho, né, fora do casamento com a Claire, que se chama William, quando ele teve uma relação sexual com a Geneva, que era a filha dos Danceny, uma casa, né, uma mansão onde ele trabalhou como cavalheiro, né, como cuidador de cavalos. Então, o William é o filho bastardo dele, e o William não se conforma de ser filho do Jamie, né? Ele descobriu recentemente, no livro 6, e ele não se conforma com isso. Mas chegaremos ao William, né? Vamos lá. Vamos falar do livro 8 desde o início, pra gente não embaralhar as coisas aqui, tá? Então vamos lá. Por mais que seja um drama, uma fantasia com temas políticos fortes, porque Outlander tem muitos temas políticos, né? É um romance, como sempre, de alto nível, né, gente? O casal Jamie e Claire, que é o nosso casal preferido, continua apaixonadíssimos, fiéis aos seus sentimentos, né? Com aqueles diálogos memoráveis e sem nada de frescuras que os dois têm, né? Que a gente ama. Eles já estão maduros também, né, gente? Com o passado todo que eles têm, conturbado, com tudo que eles passaram, né? Com tantas guerras, com tantas feridas na vida dos dois, tanto do Jamie quanto da Claire, né? Eles passaram poucas e boas, nós sabemos disso. E eles se encontram assim, numa fase que eu sempre falo, eu acho uma fase mais segura, né? Mais madura. O tempo, né? Deixou eles muito mais reforçados, muito mais fortalecidos, né? E a gente já viu isso no livro 7, né? No Ecos do Futuro, a gente conseguiu ver isso, né? Tudo é desenrolar coerente da paixão dos dois, né? Chega mesmo a ser inspirador até, né? A base da relação deles, né? Como eles são cúmplices, né? Na relação, a confiança que os dois têm. E qualquer problema que surja, gente, os dois sempre unidos para resolver, né? Então, assim, eu acho eles um casal que a gente, por isso que a ficção é tão mexe tanto com a gente, que a vida real é tão diferente, né, gente? Bom, nesse capítulo, né, no livro, a viagem no tempo permanece intercalada com a realidade, né? A Revolução Americana tá se aproximando, o casal cada vez mais unido, né? A Claire, quer dizer, não quis abandonar o Jamie, né, na batalha. Então ela foi com ele, né? A Claire não deixa ele sozinho, né? Sempre tá lá na linha de frente com ele. E ela é muito importante, gente, porque a Claire ela tem um conhecimento de medicina muito avançado, que naquela época não tinha, né? A Claire é uma apaixonada pela medicina, né? E ela segue aquela missão dela, né? E arrisca muito também, porque ela, né, prepara o coração, porque a Claire passa poucas e boas, viu, gente? A protagonista, ela permanece muito intacta ali nos propósitos dela, né? E também, infelizmente, ela tem muitas perdas e conflitos, né, na vida dela, né? Então isso mexe um pouco com essa questão dela. Ela senta com o Jamie, assim, tem uma passagem do livro, né, que ela senta com o Jamie e fica falando, ai, não sei, eu tô sentindo que as coisas são diferentes, é como se fosse uma premonição, né? Ela teme pela Brianna, pelo Roger, pelas crianças, por ela mesma e por Jamie, como se alguma ameaça tivesse a caminho, né? E paralelo a isso, temos o Roger e a Brianna, que estão lá em 1980, só que não, né? Porque
Como nós já sabemos, o filho deles foi sequestrado, né, eu nunca lembro o nome dele, gente, eu esqueci de anotar aqui na minha colinha, pelo inimigo da Brianna lá, né, mas assim, graças a Deus eles conseguiram encontrar o pequeno Jamie, depois, na verdade, o Roger achou que ele tinha viajado nas pedras, né, o Roger, junto com o primo dele, atravessam as pedras, vão parar em 1739, ou seja, eles vão muito além, né, do que eles estavam prevendo. Acabamos tendo de volta a Gaylis Duncan, né, que é a mãe do primo do Roger. Então, assim, eles acabam. O Roger encontra com o pai dele, porque eles foram muito além, né? Ele descobre que o pai dele também atravessou as pedras. Então o Roger passa por mil coisas. A Brianna também enlouquecida porque achou o filho e o Roger não sabe que o filho tá seguro com ela. Pro Roger, o pequeno Jamie tá no passado, né? E ele tá lá procurando, reencontrou o pai, conseguiu fazer o pai voltar. Olha quanta coisa acontece. Então, assim, é muita coisa, né, gente? Mas assim, depois eles acabam se encontrando. A Brianna faz a viagem através das pedras e vai até o ano em que o Roger está. Porque assim, gente, quando a viagem das pedras ela é muito perigosa, né? Mas a Brianna, quando ela atravessa as pedras com os filhos, ela tá com o Roger na cabeça. Então, isso que é o segredo, né? Você tem que estar pensando no lugar ou na pessoa que você quer encontrar do outro lado das pedras, né? No passado. Então a Brianna foi parar direto no ano em que o Roger estava e eles se reencontraram, né? A Brianna conhece o avô dela, o Brian Fraser, que estava vivo em 1739, né? Então, assim, ela conhece, ele fica abismado com a semelhança da Brianna com a sua mulher, Ellie Mackenzie, né? Que já era falecida. Então foi um encontro muito bonitinho, assim, gente. Gostei bastante. Os dois estão. Quando eu vi ele seguro, né? O Roger com as crianças, a Brianna, o Buck Mackenzie, que é o primo dele, né? Então, assim, a gente fica com o coração quentinho, né? Que bom que eles estão seguros, né? Agora, como eles vão fazer para voltar no tempo em que a Claire está, eu não sei ainda, tá? É uma surpresa. E vamos falar agora do William, né, gente? Ai, que ele tem uma parte do livro que é muito só deles, assim, sabe? Muito só do Ian e do William. Eles estão juntos o tempo todo. E então é uma parte um pouco maçante do livro, eu achei, eu confesso a vocês, tá? Bem cansativo, assim, então eu não gostei muito dessa parte, mas faz parte, né, do livro. A gente tem que aproveitar. O William com todo aquele mimimi dele, que não aceita ser filho de um, né, de uma pessoa como o James, que me fugiu o nome agora, né, de um filho de um rebelde, né, porque ele é todo de uma família de realeza, então tem essa parte chata, né. Temos também, gente, Fergus e Marcely, né? Esse casal que a gente adora, né? A gente ficou muito triste com a perda do Henry Christian, né? O filho deles, né? Que infelizmente morreu no incêndio. Foi uma cena lamentável. A gente ficou muito triste com a morte do Henry Christian. E a gente acompanhou todo o sofrimento desse casal tão querido por nós, né, gente? Mas infelizmente aconteceu e eles vão ter que seguir, né? A vida deles, perdão, mesmo com os maiores dramas, né? Com esses dramas familiares que eles estão vivendo, né? Então, assim, para finalizar, é uma obra equilibrada, bem desenvolvida, né? A gente ri muito, vai chorar muito também, que tem cenas muito fortes. E para mim, gente, a cena que mais me ficou assim impactante foi a Claire ser baleada, né? Tem uma cena em que a Claire é baleada. Então, assim, o Jamie fica desesperado, todos nós ficamos, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer, né? Os soldados estavam discutindo e começaram a atirar um no outro e uma bala pegou na Claire, né? O médico que estava lá, o bam 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 lá da questão, olhou na Claire e falou, não tenho o que fazer. E foi embora, tipo, ele foi horrível, assim. O Jamie desesperado
implorou pro Denzel, o Denzel tava lá, né? Ele falou, pelo amor de Deus, salva ela, você é médico também, você tem talento, você estudou com a Claire, no sentido assim, da Claire ensinar muito pra ele, né? Você tem conhecimento, a Claire te ensinou muito, você tem que salvar ela. Então o Denzel ali vai fazer o possível para salvar a Claire, gente. E assim, é todo um processo, né? Porque a Claire foi baleada, era uma operação muito arriscada, né? De vida ou morte mesmo. E o Jamie, né, dá nome ao livro, né? Porque nessa hora ele chama o soldado lá, que era responsável junto com ele, e fala pro soldado dar um recado ao general lá, né, do comando, que ele vai abandonar, né, a capitania ali dos homens, porque ele não vai abandonar a esposa dele. Então ele manda o rapaz tirar a roupa, bem assim a cena, e ele pega o sangue do coração da Claire e escreve: estou, né, me deixando o cargo, alguma coisa assim, né? Escreve: estou desistindo do cargo, vou, né? E mandou o rapaz ir com as costas escritas com o sangue do coração da Claire, né? Para ele, avisando, né, que ele desistiu de ser o comandante da tropa para cuidar da sua amada, né? Então daí o título, né? Escrito com o sangue do meu coração, né? Então, assim, é emocionante o livro. Temos também, né, óbvio que a Claire, né, vai se recuperar, o Denzel vai fazer uma operação impecável na Claire. Ela vai demorar muito para se recuperar, vão ser meses de recuperação ali naquela igreja, né? Até ela. Meses não, né? Também exagerei. Mas vai ser uma recuperação lenta, ela vai passar, né, muito tempo ali em repouso, né? Sendo medicada, sendo cuidada pelo Jamie, pelo Denzel, pela Rachel Hunter também. Então todos vão fazer uma força-tarefa para cuidar da Claire, né? E nesse meio tempo, gente, quem aparece? Gente, que eu fiquei chocada. Quem que vai me aparecer? Mestre Raymond. Isso mesmo, gente. Mestre Raymond aparece para Claire. Claire não sabe dizer se foi sonho, se foi realidade. E ele fala para ela: eu vim te pedir perdão. E a Claire não entendi, perdão do quê? Ele fala que ela vai saber na hora certa. E some, gente, como o Mestre Raymond é, né? Para quem não se lembra, o Mestre Raymond apareceu no segundo livro, A Libélula no Âmbar, aonde a Claire o conheceu em Paris, né? O Mestre Raymond era um curandeiro. Diz a lenda que ele também é um viajante no tempo, um dos mais antigos. E ele ajudou muito a Claire, né, naquela época. E ele apareceu agora, né? Então, muita coisa aí ficou no ar. E para finalizar, né, depois da morte da Jane Pocock, né, que ela tinha um caso, um romance com o William, ela infelizmente foi presa e se matou na cadeia, né, porque ela não queria que a sua irmã sofresse, toda aquela história com a irmãzinha dela, a Fanny, né, gente, que nós vimos no livro 7 também. Infelizmente, a Fanny perdeu a irmã, né? E graças a Deus teve todo o apoio da família Fraser, né? A Claire pegou a Fanny já para cuidar dela, não deixou ela desamparada. O William pediu também isso pro Jamie, o Jamie não negou. Eles pegaram a Fanny para criá-la, né? E aí é o ponto alto, né? Claire leva a Fanny pro lugar onde a Jane foi enterrada, né? Pra ela se despedir da irmã, toda aquela cena do luto e tal. E a Fanny tá com um colar, assim, um escapulário, né? Com a foto da mãe. Ela fala: nossa, sua mãe era muito bonita. Na foto daquela época era uma pintura, né? Uma pintura da mãe dela ali, porque na época não existia foto, né, gente? Era um retrato pintado, né? Da mãe dela, ela falou: ai, obrigada, tal. E ela fechou. Quando ela fechou, o escapulário estava escrito Fate, ou seja, o nome da filha da Claire que morreu, né, gente? A primeira filha do casal que morreu lá em Paris, na época do Mestre Raymond, né? Que nós já vimos no livro 2, né? Que a Claire perdeu a criança, né? Ela nasceu morta. E ela fala: nossa, que nome bonito, né? Ela fica meio assim, porque lembrou da filha, mas ela ficou normal.
Passou-se, né, o tempo, eles estão lá se organizando, a Claire já recuperada, né, já podendo andar, óbvio, tudo com todo cuidado, né. Eles arrumando as bagagens para eles voltarem para Fraser's Ridge, né, que é a casa deles, né, a morada deles na Carolina do Norte. E de repente a Claire tá entrando para pegar o resto das coisas na igreja, ela começa a ouvir uma música. E ela fica toda arrepiada, porque a música que essa pessoa estava cantarolando era a música que a Claire cantou para Faith, morta nos braços dela, né? E quem estava cantando essa música? A Fanny. Só, gente, que essa música que a Claire cantou para a filha morta nos braços era uma música de 1907, a composição dessa música. Ou seja, a Fanny não podia conhecer essa música, porque essa música não é do tempo dela, não é do século XVIII, né? A Claire se arrepia todinha, chega pra Fanny e fala: aonde você aprendeu essa música? E a Fanny diz: a minha mãe cantava pra gente. Aí o mundo caiu, né, gente? A gente falou: oi, como assim? Então a Faith não morreu? Porque é muita coincidência, né, gente? O nome da menina ser Faith. E a Fanny cantar a música que a Claire cantarolava pra ela, cantarolou pra ela ali, ela morta nos braços da Claire, né? E ela cantou essa música pra menina morta ali. Então aí ficou no ar. Então a Faith não morreu. Será que é isso que o Matthew Raymond quis pedir perdão pra Claire? Então ficou no ar, né, gente? Então o livro realmente deixou a gente de boca aberta. Assim, eu fiquei assim, muito, falei, agora, né? Por isso que eu falo que a gente vai sorrir, vai chorar, vai surtar muitas vezes, né? E quando chega no final, a gente fica impressionado com essa onda, né? Com essa jornada toda que trouxe tantas emoções e tantas dúvidas, né? Não é repetitivo, né? São histórias de vidas com erros, acertos, encontros, desencontros, dores e felicidade, né? Então agora vamos ver no livro 9, né, como que vai ser isso. Vamos ver também na série, né, gente, que na série ainda ficou no ar também essa questão da Fate, né? Então vamos ver o que nos espera e o que nos aguarda no livro 9, que tem como título Digam às abelhas que não estou mais aqui. Tá bom, meus queridos? Então, em breve eu trago aqui pro canal o livro 9 pra gente ver o desenrolar dessa história, tá bom? Então é isso, meus amores. Nossa, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque o livro é longo, né, gente? Mais de 1000 páginas, né? Então, para eu fazer um resumo aqui para vocês foi bem difícil. Espero ter sido clara no resumo. Espero ter sido bem coerente, ter explicado para vocês de uma forma que vocês entendam. Porque às vezes eu fico com medo de falar demais e confundir vocês. Espero que eu não tenha feito isso. Tentei dar o meu melhor, fiz um resumo aqui bem com os fatos mais, né, com os tópicos mais importantes do livro. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desde já peço que vocês curtam, deem like, compartilhem para dar engajamento no nosso canal. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.